Boa noite. Boa noite àqueles que estão chegando ao nosso encontro semanal, nosso encontro fraternal doutrinário. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Edson. É sempre uma gratidão enorme estar aqui com vocês às terças-feiras, porque vocês nos dão a oportunidade de buscar um pouco mais do conhecimento da doutrina espírita para poder refletir com vocês sobre esses ensinamentos. Então, por isso, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais essa terça-feira. Já adianto aqueles que forem chegando e quiser deixar sua água para fluidificar durante esse nosso encontro. Já, daqui um minutinho, nós faremos a prece de abertura. Aqueles que forem assistir a esse vídeo depois, através do YouTube ou do Facebook, sejam bem-vindos também. Espero que possamos juntos aí refletir sobre esse tema da noite. Bem, são 8 horas em ponto. Eu vou então iniciar com a prece, como de costume. Então eu convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a elevar o pensamento a Deus e ao Mestre Jesus e agradecer do fundo dos nossos corações por mais essa grande oportunidade que o Pai Celestial nos deu, mais esse dia, em podermos estar encarnados aqui na Terra, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando o nosso aprendizado, através dos nossos erros e acertos, para que possamos crescer moralmente cada vez mais. Pedindo desde já que durante o trabalho a água dos nossos irmãos seja fluidificada pelos espíritos amigos, que os espíritos amigos estejam com todos nós para que possamos estar de coração aberto, de mente aberta para receber os ensinamentos do Cristo. Assim, com a permissão de Deus e de Jesus, abrimos o encontro da noite. Que assim seja. Bem, boa noite àqueles que chegaram durante a oração, durante a prece, sejam bem-vindos. Hoje escolhemos então os itens 1 a 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. O item 1, então, Kardec ele inicia com uma compilação dos versículos 33, 36 e 37, ou seja, ele suprimiu os versículos 34 e 35 do Evangelho de João. Vamos então à leitura desse item 1, dessa passagem de Jesus, para que possamos começar então as nossas reflexões. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bem, então aqui nós poderíamos abordar de uma forma um pouco melhor. Eu não vou ler na íntegra, mas durante a minha preparação, sim, eu pesquisei, né, os versículos 28 a 38. Então,
É bom relembrar a passagem histórica. Esse é o momento, então, que os judeus conduzem Jesus após a sua prisão, para que ele fosse levado a Pilatos, que era o representante do Império Romano na época, governador responsável pela área ali dos judeus, para que ele fosse julgado pelos seus crimes. Então, nesse julgamento, a primeira reflexão que nós podemos fazer avaliando esses versículos é que durante o julgamento, Pilatos, por mais de uma vez, ele não vê razões para condenar Jesus. Vejam que interessante. Pilatos ele fica em dúvida entre atender à sua consciência e atender ao chamado do mundo, ao chamado dos judeus. Por quê? Porque se ele atendesse aos judeus, ele evitaria então os mais conflitos que já eram muito comuns naquela região, né? O povo judeu era um povo que protestava, que entrava em conflitos muito facilmente, ou em atender a sua consciência, que tinha certeza que Jesus não havia condicionantes para condená-lo. E aí nós podemos fazer a primeira reflexão quando nós nos deparamos então com o Mestre no nosso dia a dia, quando nos deparamos com alguma situação ou com situações aonde somos testados, por que não, perante aos ensinamentos que o Cristo nos traz. Então, sempre vacilamos ou permanecemos em dúvida se atendemos ao chamado do Cristo e nos comportamos como as leis de Deus que ele veio, como disse, testemunhar, como ele veio vivenciar, ou se nós atendemos ao apelo do mundo, né? E na grande maioria das vezes, pelo nosso grande apego à matéria, acabamos cedendo para o mundo. Então, condenamos então dentro de nós os ensinamentos de Jesus. E só para acrescentar, Pilatos tanto tenta se livrar dessa situação, que ele descobre que Jesus é galileu. A Galileia não era uma região sob a sua jurisdição, era uma jurisdição de Herodes. Ele tenta então encaminhar o caso de Jesus para Herodes, que acaba devolvendo para Pilatos, também não quer resolver a situação, e Pilatos acaba então condenando, né? Na verdade não é ele que condena, ele se joga, retorna ao povo judeu o que eles queriam, né? O que eles queriam fazer, na verdade. O outro ponto que nós podemos retirar aqui de reflexão, quando nessa conversa entre Pilatos e Jesus, é a falta de compreensão que Pilatos tinha em todas as vezes que Jesus faz uma colocação e talvez um questionamento, retorna um questionamento para Pilatos, percebe-se que Pilatos claramente não compreende o que Jesus está falando. Então, por exemplo, se nós retornarmos ao trecho onde ele diz: se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. O que nós poderíamos interpretar aqui? Jesus disse para ele assim: olha, se o meu reino fosse pautado nas condições de reinado e de governança que você conhece, Pilatos, nós estaríamos em guerra nesse momento. Percebe que Pilatos não... Aí, gente, estou retornando. Vocês devem ter percebido aí uma... pessoal, hoje eu estou com um probleminha de sinal aqui. Vamos tentar novamente, vamos retornar. Quando falávamos então que
Pilatos não compreendia, e Jesus falava então para ele que se o reino dele, né, se Jesus disse para Pilatos, se aqui fosse meu reino, estaríamos em guerra, estaríamos lutando. Inclusive, há uma teoria que diz que os judeus, de certa forma, parte dos judeus, não todos, né, porque aquele pessoal todo do Sinédrio, né, os fariseus realmente temiam Jesus por aquilo que ele pregava, mas parte dos judeus cederam em concordar que ele fosse entregue, então, ao julgamento de Roma, porque acreditavam que se Jesus fosse condenado, ele, como sendo o Messias prometido, ele sim chamaria os seus exércitos, então viria libertá-lo, né? Libertar Jesus e libertar também o povo judeu daquela opressão que o Império Romano causava até ele. Então, isso claramente mostra a compreensão que a visão mundana dos fatos que Pilatos tinha, que é o que ocorre muitas vezes na nossa interpretação daquilo que Jesus vem nos trazer. Por muitas vezes nós costumamos querer comparar Jesus a nós. Ou seja, nós queremos transformar Jesus num homem comum, num homem que passou pela terra, que teve alguns ensinamentos, que foi material, discute-se inclusive se ele teria casado, tido filhos. Então, muitas vezes insistimos em transformar a figura de Jesus como o homem comum que somos. E Pilatos não conseguia compreender. Ele demonstrou mais uma vez que não compreendia o que Jesus falava, quando Jesus disse assim, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, né? Jesus disse. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. No versículo 38, que Kardec não coloca, Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? E Jesus nem responde, porque Jesus entende que Pilatos não teria capacidade, intelecto moral, para entender o que ele faria. E Pilatos, então, resolve dar as costas e se retirar, e aí nós sabemos o que acabou acontecendo. Mais um ponto importante é que Jesus diz que veio testemunhar a verdade. O que é uma testemunha? Quando Jesus fala, eu vim testemunhar a verdade, ele fala para Pilatos e para nós. O que é uma testemunha? A testemunha é aquele que ou assistiu a um fato ou vivenciou um fato para atestar a veracidade ou a validade legal daquele fato. A testemunha, ela não é alguém que interpreta, que dá uma opinião. Se Jesus então falou para Pilatos e está falando para nós que veio testemunhar a verdade, o que é essa verdade? Qual é a verdade que Jesus veio nos dizer? Bom, nós poderíamos recorrer aqui, num primeiro momento, ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, na instrução dos Espíritos Advento do Espírito de Verdade, aonde o Espírito de Verdade nos traz a seguinte mensagem: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar plantas e se levantar as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a vós, a mim, todos vós que sofreis. Alguns espíritos, inclusive, dizem que o Espírito da Verdade nessa mensagem é o próprio Cristo, se não for algum espírito superior que foi encaminhado para intermediar uma mensagem do Cristo. Qual é essa verdade que Jesus vem dizer? Primeiro,
a verdade do mundo, do reino de Deus, que é onde existe a verdadeira felicidade, que a felicidade não é desse mundo. Segundo, ele vem testemunhar, através da sua vida, as leis divinas. Em terceiro, ele vem nos dizer, e até é confirmado por essa passagem que eu acabei de ler, que ele está falando aqui claramente da vida futura. Ele não está falando da vida presente, material. E para atingir o reino do céu, essa vida futura, Jesus foi testemunha. O que ele quer dizer? Jesus não é um ser especial da criação. Ele não foi criado especialmente por Deus. Se essa passagem trazida pelo Espiritismo, que é dada como uma mensagem do próprio Jesus, ele diz que Deus é bom, é eternamente bom, onde reina a imutabilidade da sua justiça, ele não pode criar seres especiais. Então Jesus vem nos trazer que para alcançar a qualidade moral, a magnitude moral que ele tinha, ele passou por todas as dificuldades que nós estamos passando agora para atingir o estágio de um espírito puro e de um espírito feliz. E nós podemos então, quando falamos da vida futura, a qual Jesus colocou, ler o primeiro parágrafo do item 2 desse capítulo que estamos estudando hoje, que diz que Kardec nos traz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais do Cristo. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele, Jesus, apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então, claramente, Jesus vem falar de uma vida futura. O que é essa vida futura? É isso que nós precisamos nos indagar. Isso, inclusive, foi assunto da nossa irmã Fabiana, que esteve conosco aqui no encontro semanal a semana passada, falando da espiritualidade dos espíritas. O que é essa vida futura? Muitos de nós, espíritas, ainda acreditamos que a vida futura é a vida espiritual, após a morte física. Os cristãos que acreditam numa única vida, acreditam que também é a vida após a morte. E ela vai ser feliz ou infeliz de acordo com os seus comportamentos. Mas quando comparamos os nossos comportamentos da grande maioria da população, ou quase a sua totalidade, pela nossa evolução, nós entendemos que nós não conseguiríamos atingir esse patamar de Jesus. Então nós temos que ter consciência que Jesus falava aqui da vida futura, aquela vida após os estágios de aprendizado a qual nós estamos passando, quando nós evoluímos para viver num planeta de regeneração, num planeta ditoso, celeste ou divino, aonde então encontraremos a verdadeira felicidade, aquela aonde estaremos libertos das vicissitudes da matéria. A vida espiritual, ela só nos libertará dessa vicissitude material, mas digamos assim, as vicissitudes morais, os sofrimentos morais que nós causamos a nós mesmos, pelo nosso atraso, pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações perante o semelhante, a nossa consciência nos cobrando, muitas vezes que perdemos uma grande oportunidade, essa não vai ser a felicidade que buscamos. Vai ser um estágio de reorganização da nossa trajetória milenar, das nossas próximas oportunidades, onde nós vamos
replanejar, reestudar, analisar o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para então retornarmos aqui no mundo material, onde somos submetidos às nossas provas e expiações, aonde realmente somos provados diante da lei de Deus. Bem, continuando, e aí nós podemos então transferir um pouco a mensagem, ou refletir um pouco da mensagem a respeito do porquê que as crenças atuais, muitas delas, com exceção do espiritismo, ainda são ainda não colaboram para que o espírito possa se espiritualizar, para que o espírito deixe de vivenciar pela matéria ou vivenciar buscando a felicidade material, com acúmulo de bens, com acúmulos financeiros, né? Mais uma vez, vamos aqui, o ganho material com trabalho justo e honesto é bom, desde que a sua mente e o seu coração não estejam voltados somente para isso, que nós saibamos dentro desse trabalho para adquirir bens materiais também implementar as leis de Deus, respeitar as leis de Deus, respeitar o próximo, amparar o próximo, porque muitas vezes fazemos com que o próximo seja rebaixado para que possamos ser elevados. Mas Kardec, no item 3 do capítulo que estamos comentando hoje, traz um comentário significativo que nos faz refletir o porquê da grande parte ainda acreditar nessa vida única, ou principalmente da sua origem. Então Kardec colocou assim: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Eu vou dar uma paradinha aqui, só para mim não esquecer. Será que ainda muitos dos nossos irmãos ainda não se baseiam nesses preceitos trazidos pelos judeus, aonde eles se intitulam cristãos, se intitulam como as suas religiões se intitulam? Eu não quero citar aqui nomes, porque eu não tenho o objetivo de criticar a religião, até para lembrar o seguinte: todas as religiões, como já foi até falado, o meu irmão Cláudio comentou algumas semanas atrás, todas as religiões contêm esse mesmo ensinamento, o mesmo evangelho, os mesmos versículos. Será que são as religiões que são ruins? Ou somos nós que estamos na religião e não conseguimos ainda entender a mensagem do Cristo? Entender e vivenciar as leis divinas que Ele nos trouxe. Então, muitos dos nossos irmãos ainda se comportam dessa maneira. As suas vitórias são conquistas divinas, né? E quando ele não consegue alguma coisa, ele é penalizado materialmente. Então ele usa até inclusive as questões religiosas para se favorecer, seja na política, seja no futebol, seja em qualquer outro tipo de trabalho, muitas vezes usando desse título para isso. E nós não podemos culpar Moisés, por exemplo, que foi um dos profetas importantíssimos da nossa história, porque o povo judeu naquela época era um povo realmente ignorante, falando em questões morais. Ele precisou, então, colocar coisas divinas em leis sociais. Bom, então, retornando, mais tarde Jesus lhe revelou que há outro mundo,
onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino, lá que é ele que se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, Jesus, sim, né, nos trouxe o mundo de onde ele veio, que é o mundo celestial, dos espíritos perfeitos ou mais perfeitos que nós conhecemos. Saiu, então, o governador do nosso planeta para vir aqui em carne e osso, para nos trazer e vivenciar o amor. Porque o amor não pode ser falado, o amor precisa ser vivido. E muitos dizem que estamos aqui na Terra, encarnando para aprender a amar. Se queremos aprender a amar, teremos que viver como Cristo viveu. Afinal, Cristo amou a todos indiferentemente. Bem, eu gostaria também de continuar então com o segundo parágrafo daquela mensagem do capítulo 6, que fala o seguinte, o segundo parágrafo. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, mais uma vez aqui o Espírito vem nos trazer sobre a existência de nós espíritos após a morte do corpo, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Por que a morte é a ressurreição? Porque, na verdade, diferentemente do que muitos de nós interpretamos, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, quando nós deixamos o corpo físico, nós estamos retornando à nossa vida. Então, estamos ressuscitando para a nossa verdadeira vida, que é a vida material. A vida espiritual, desculpa. Sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Bem, ao contrário dos judeus da época, aonde Kardec nos trouxe, que era um povo que estava despreparado para receber a mensagem do Cristo, e aí nós poderíamos nos questionar, mas se os judeus eram ignorantes, por que Jesus veio naquele momento? Ele veio no momento certo, ele veio no momento em que ele entendeu que a semente das leis divinas poderiam ser semeadas aqui na terra. Porque ele sabia que existia um povo. E por que ele nasceu justamente entre os judeus? Porque era o povo daquela época que mais sofria por opressões, pelas escravidões, pelo o próprio comportamento do povo. Então era lá que ele precisava encarnar entre nós, viver entre nós, para trazer a mensagem do Evangelho. Ou melhor, para vivenciar a mensagem do Evangelho. Então ele veio no tempo certo, mas, como já é sabido, falou em muitas parábolas. Falou, por exemplo, voltando ao que nós estávamos discutindo na passagem aonde ele conversa com Pilatos, onde Pilatos não conseguia entender qual era o que ele queria dizer. Por quê? Porque ele não tinha preparo para aquilo. O povo não tinha preparo para interpretar as parábolas, para estudar a fundo os evangelhos e entender a mensagem colocada dentro dos versículos de cada um dos apóstolos. Então, diferente do povo judeu, nós estamos preparados para vivenciar, para receber
A doutrina espírita, de certa forma, ela vem colaborar para que, não que ela, gente, mais uma vez, ela não é melhor do que nenhuma das outras doutrinas. É que quem vem nos trazer agora a mensagem para que para que tenhamos ciência de que a vida não se acaba com a morte do corpo material, são os próprios espíritos. Quem são os espíritos? Somos nós, somos nossos antepassados que viveram e deixaram o mundo material, são aqueles que viveram e progrediram e agora estão trazendo a mensagem do mundo espiritual para nos para que nós possamos raciocinar que tudo que nós fazemos hoje, as nossas ações, tudo que nós plantamos aqui na Terra, nessa encarnação, vai refletir não só na nossa vida espiritual seguinte, né, quando deixarmos o corpo e retornarmos ao mundo espiritual, mas ela vai se refletir por 1, 2, 3, 4 encarnações, talvez, dependendo da gravidade do problema, dependendo do desequilíbrio que nós causamos para nós mesmos. Cada infração que nós cometemos em relação às leis divinas, aquelas que Jesus nos ensinou, elas causam um desequilíbrio na nossa psique, em nós mesmos, nós espíritos, não no nosso espírito, nós espíritos. E esse desequilíbrio vai muitas vezes levar tempo para ser cuidado, para ser tratado, para que voltemos ao equilíbrio, que é a busca de tudo no universo, é a busca do equilíbrio. Então, diferente de outrora, estamos todos preparados, não só espíritas, mas todos. Toda a população mundial está preparada para receber e vivenciar. Basta querer. Basta que possamos abrir os nossos olhos para aquilo que realmente interessa, que é a nossa espiritualidade. O que é a nossa espiritualidade? É vivenciar desde já o mundo espiritual, é vivenciar desde já o eu milenar, não vivenciar o eu Fábio, ou o eu você que está aí, Elisete, Claudir, o Edson e as outras pessoas que entraram. Se vocês me perguntarem quem eu sou, hoje eu estou Fábio, mas quem sou? Sou uma falange. Fui muitas personalidades, sou um só, mas com muitas personalidades que viveram muito tempo. E todos nós estamos preparados. Basta realmente nós olharmos, seguirmos os preceitos do Cristo, no momento em que formos colocados à prova, que possamos refletir, que não deixemos os nossos instintos ainda materializados, mais próximos dos animais, estágio em que já deixamos atrás, sobrepuja sobre o nosso raciocínio, sobre a inteligência. Todos nós hoje na Terra temos consciência do que é certo e o que é errado. É claro que aqueles que se dedicam mais a buscar os ensinamentos do Cristo serão um pouco mais cobrados por aqueles que não. Mas ninguém sairá impune das suas próprias ações, porque todos têm consciência clara, diferente de um animal que ataca por instinto para se defender, ou porque tem fome, ou porque tem algum desequilíbrio. Mas todos nós, na grande maioria, aqueles que não têm também alguma dificuldade psicológica ou psiquiátrica, temos essa condição. E é isso que nós precisamos nos dedicar a cada dia. É ao final de cada dia tentarmos sermos melhor do que fomos ontem, baseados nesse código de conduta maravilhoso que o Cristo veio nos trazer. Bem, meus irmãos, a mensagem que eu queria trazer era essa. Esses nossos encontros realmente são mais curtos, né? Meia hora, 25 minutos. É o que nós nos propomos aqui a trazer, para que não fique tão maçante a todos, para que pouco a pouco possamos aprender
Recomendo aqueles que queiram, que foi uma das referências dessa minha exposição, buscar alguns estudos. Existe uma palestra maravilhosa do Haroldo Dutra. Se vocês digitarem Meu Reino Não É Desse Mundo, um simpósio que ele participou, tem um foco um pouquinho diferente da minha exposição, mas é muito bela, vem trazer uma visão do Cristo emocionante. Há também um estudo que Haroldo participa, que aí tem um pouco mais de relação com o tema de hoje, um estudo que foi feito na Federação Espírita de Brasília, conta um pouco dos fatos históricos, conta um pouco daquilo que nós compartilhamos aqui hoje, e conta detalhes que, claro, não foram o meu foco. Por quê? Porque o Evangelho é um vasto manancial de conhecimento. A cada vez que nós lemos uma passagem do Evangelho, nós tiramos mais e mais conhecimento. Cada um interpreta e tira, não na questão de interpretar e dar uma falsa interpretação, mas cada um retira um pouquinho cada vez que lê, e isso nos mostra quão grandioso é o trabalho do Cristo, claro, que foi registrado pelos apóstolos, por que não? Mas quão grandioso é o ensinamento. Talvez o que saibamos ainda é uma pequena parcela daquilo que necessitamos nesse momento, e a cada ano, a cada década, a cada século que se passará, os conhecimentos dos evangelhos vão ser cada vez mais. Espero que todos nós aqui presentes nesse encontro, e aí todos aqueles que assistirem ao vídeo depois, possam crescer igualmente. Eu agradeço. Eu convido agora vocês as vibrações para aqueles amigos, companheiros que vocês entendam que tem alguma necessidade, que estão passando por alguma dificuldade, alguém que tenha desencarnado, que esteja no hospital. Leve seu pensamento até esse irmão, até essa irmã, e vamos fechar os olhos, pedindo aos espíritos amigos que se dirijam até esses nossos irmãos, para que eles recebam o fortalecimento necessário, a luz do Cristo, para que possam enfrentar as suas lutas, para que possam buscar o seu reequilíbrio, para que possam, se desencarnados, ser brevemente socorridos, para que, se estiverem internados e for de merecimento, possam se recuperar, que todos assim saiam beneficiados com essa vibração. Peçamos também aos nossos entes queridos que estão em nosso lar, ou que estão em seus lares, que estão pelo mundo, que cada um receba uma parcela desse amor presente aqui hoje, e que possamos, então, serenar os nossos corações e finalizar esse nosso encontro com muito amor. Que assim seja. Bem, mais uma vez, muito grato pela sua presença, muito grato àqueles que eventualmente assistirem o vídeo posteriormente. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Espero que vocês continuem a ter uma excelente semana e fiquem na paz do Cristo. Até a próxima.